Confie no processo e permita-se fluir. Você está no canal Iluminamente. Então, nós vamos falar hoje sobre o carro-chefe da experiência humana, que simplesmente é sexo e relacionamento. Esse é o carro-chefe da experiência humana. É onde acontece todas as dores, é onde acontece todos os desentendimentos, é onde acontece todas as frustrações possíveis, no sexo e no relacionamento. Estão ligados? Então, é um assunto que ele traz bastante desconforto, não só porque confronta com os desejos primitivos do homem, né? Do homem, que eu digo homem animal, né? Homem e mulher junto. Mas também com a necessidade básica de sobrevivência, porque as pessoas acreditaram que elas precisam disso para sobreviver. E aí, conforme a gente está evoluindo, conforme a gente está reconhecendo os nossos padrões divinos, né? Muitos já perceberam que não é bem assim, né? Então, quem já está vibrando numa nova dimensão consegue perceber que as necessidades do corpo físico, elas mudaram muito. As nossas necessidades básicas hoje não são mais as necessidades básicas primitivas. E aí o que acontece? Né? Tem um grupo de alma, né? Um grupo de alma, o que quer dizer? Consciências que estão vibrando na mesma frequência. Isso é um grupo de alma. Então não importa que frequência é. A única coisa que importa é que quem saiu da frequência de experimentar dor, experimentar medo, controle, raiva, ciúme, seja lá o que tiver no campo, não dá conta mais da velha energia, porque as necessidades são outras. E aí os confrontos, né, por parte de quem ainda não conseguiu assimilar essa frequência, não conseguiu vibrar nesse novo lugar, vai para uma frustração. Então, as frequências, as duas frequências que nós estamos, ou mais, né, que estamos vibrando hoje, de necessidades primitivas e a busca elevada do ser, elas são muito diferentes. Porque quem está vibrando nessa vibração de reconhecimento da própria mestria, não está precisando, não está necessitando de se complementar ou se completar num outro ego, numa outra experiência, numa outra inconsciência. Tá travando aí? Tá travando? Só a imagem. A voz tá normal. Então, a imagem deixa ela assim mesmo, porque aqui é sítio, né? Então, de vez em quando o negócio fica esquisito, mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando nós nos reconhecemos, tudo muda. Mas isso não quer dizer que as experiências que são feitas pela humanidade são desqualificadas, são erradas, não é para fazer mais, porque não tem nada disso, não tem nada a ver uma coisa com outra, isso é muito pessoal. Eu sempre disse isso, né? A Morada já tem quase 17 anos e a minha fala é a mesma. 17 anos falando a mesma coisa. Gente, o processo é individual, ele é intransferível e ele é solitário. Mas esse solitário não quer dizer que você não esteja compartilhando a vida com as pessoas. Só que você passa a deixar de compartilhar as emoções que te conectam com essas pessoas. Você deixa de viver as emoções da experiência com essas pessoas. Mas as pessoas estão lá. Né? Não, agora eu vou para uma outra dimensão, essas pessoas aqui eu não quero mais contato. Não é isso. Então, aonde que agora está pegando muito, né? A gente vê no grupo, né, que é um grupo grande, de mais de 300 pessoas. Quando o relato, né, tem muita gente que não escreve no grupo, mas escreve para mim, contando os relatos de como está o relacionamento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos percebendo quais as energias que estão sendo trabalhadas em nível planetário. Não é esse grupo aqui que inventou essa história. Tanto é que as canalizações que chegam, né, as informações que chegam de outros lugares, elas vão o quê? Completando, elas vão atestando que essa energia está sendo percebida agora por um grupo de alma que reconhece a energia e a energia pode ser liberada do campo vibracional de todos nós. Quando nós falamos em relacionamento, é a possibilidade que a humanidade teve de experimentar os seus espelhos. Quando nós falamos em relacionamento, não só o relacionamento de união de um casal,
Mas todos os relacionamentos que a gente viveu, eles servem para isso, para a gente olhar naquele espelho quais são as características que a gente precisa reconhecer no nosso campo, porque nós estamos falando de campo vibracional. E o sexo em si, né, ele é a ferramenta que faz com que essas relações permaneçam por mais tempo, porque as pessoas se conectam energeticamente, sexualmente. Agora eu não ouço tanto, mas antigamente se falava assim, sem tesão não há solução. Né? Então você vê como que a sexualidade, o sexo em si, ele é visto como uma ferramenta de troca, como uma ferramenta de barganha para que as duas pessoas possam conviver. E as relações agora, elas não estão mais baseadas no sexo. As relações com mais consciência, elas estão baseadas na frequência de alma que duas pessoas têm. E não tem nada a ver com ser marido e mulher. Não tem nada a ver com isso. São as frequências que se completam para um serviço. Então, nós passamos de geração para geração, vivendo as dores dos padrões que foram aprendidos. Os casamentos que não poderiam ser desfeitos, em nome de quê? Em nome de Deus. O que Deus separa, o que Deus une, o homem não pode separar. Ou até que a morte o separe. Então, a base dos casamentos é quase que uma base de você é obrigado a estar junto. Seja o preço que for da dor que foi. Então, às vezes, hoje nós atendemos uma pessoa que a história é justamente essa. Então, ela se casa com essa carga energética de que o casamento é para toda a vida, porque ninguém nunca se separou na família. Mas o que está escondido atrás da permanência dessas relações? Quantas mentiras, quantas traições, quantas lágrimas, quantas doenças estão escondidas atrás dessas relações em que a pessoa entendia que era para sempre. Porque essas convenções sociais e religiosas, elas só trazem a dor, porque ela aniquila a liberdade do homem. Até ontem eu estava conversando aqui com as meninas, eu falei, o peso das palavras que a religião trouxe para nós, ela é muito grave, né? Porque a gente cresceu e a gente ouviu lá o padre, o pastor, sei lá quem, o representante aí da igreja, fala assim, vocês precisam... Gente, presta atenção mesmo nisso que eu vou falar. Porque é muito sério. A igreja fala assim, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. A nova energia vem e fala assim, gente, vocês não têm pecados. Vocês vieram fazer uma experiência totalmente autorizada pelo plano divino. Vocês precisam reconhecer a experiência. Como o ego, que é essa programação mental, não suporta reconhecer erros, porque ele acredita que ele fez alguma coisa errada, ele vai para onde? Ele vai para negação da experiência que ele veio fazer. Então, ele vai negar a experiência que veio fazer. Por quê? Porque ele se arrepende da experiência, porque ele vê como pecado a experiência. E o pecado não existe pecado. Existe a experiência. Mas se em algum lugar aqui no meu campo está printado que o que eu fiz é pecado, eu vou negar a experiência. E daí eu vou me arrepender de ter feito a experiência e fico na dor da negação. Aí eu me arrependi, mas eu tenho vergonha de falar que eu fiz uma coisa que eu me arrependi. Aí a igreja vem e coloca, você precisa se arrepender. Olha o conflito interno que isso gera em todas as pessoas que estão sem a informação de que não existe o pecado, de que existe apenas uma experiência e que toda experiência, ela é válida. Ela é validada pelo plano divino a partir do momento que você reconhece a experiência que você fez, sem importar o modelo da experiência que foi feita. Porque o auto-julgamento é justamente a rejeição das escolhas feitas para experimentar aqui no planeta Terra, que é a dualidade, que é a separação, que é para experimentar a máxima distância do amor possível. E aí o que acontece? As pessoas vivem por uma série de razões,
uma eterna frustração, negação, autorrejeição, arrependimento das escolhas feitas. No padrão de negação, ainda nós encontramos a falta de percepção que tem solução para tudo, desde que se reconheça que quer mudar a história. Aí essa frustração, ela vai gerando, presta atenção nisso também, que é muito importante. A frustração, ela gera os desejos. A frustração, ela é saciada pelos desejos. Ou é comida, ou é vício, ou é sexo. Tudo que é exacerbado, tudo que é uma vontade incontrolável de fazer, está conectado com a frustração, porque uma pessoa que está preenchida de si mesmo, ela não está procurando nada disso. E uma das maiores ferramentas para se curar, para se amenizar a frustração, é o sexo. Tanto é que a humanidade, ela faz sexo visual, ela faz sexo com tudo que ela imagina que pode dar prazer, ela está sexuando, ela não quer saber o que é. Ela perdeu a referência de si mesmo. Ela não se importa mais como que estão usando esse sagrado templo dela. As crianças estão fazendo sexo sem a mínima noção do que é essa energia. O link do livro ABC de um Mestre está na descrição do vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, nos ajude a manter o canal no ar, curtindo e compartilhando este conteúdo, e lembre-se, confie no processo.